Não tem nada mais chato de ler do que conteúdo maçante, sem uma leitura fluida, sem narrativa gostosa. Mesmo conteúdos de alta qualidade são ignorados se a leitura for chata. Você sente que seus conteúdos são assim? Neste vídeo eu vou te ensinar a unir SEO e Storytelling. Se você aplicar o que eu te ensinar aqui, seus conteúdos vão ser tão bons, mas tão bons, que o seu público vai ler inteirinho, do começo ao fim. Bem-vindo ao canal da Meu Redator. Meu nome é Guilherme Galante, eu trabalho como redator de conteúdo há mais de 8 anos e eu tô aqui para te entregar o ouro do conteúdo perfeito. E o segredo é este aqui. Segredo super secreto. Achou que eu fosse liberar o segredo assim rapidinho, né? Calma. Vou liberar assim, vou falar tudo, mas daqui a pouquinho, tá? Antes disso, eu preciso falar uma coisa importante com você. Mesmo conteúdo que usa essa técnica secreta, ainda não é tão valioso se ele não for encontrado. Por isso que nós temos que falar sobre SEO. E SEO não tem segredo, tá? O seu público procura por soluções na internet de uma forma bem específica. Ele usa certos termos, certas palavras-chave muito particulares. E nós queremos criar conteúdo com base na forma como o público pesquisa as informações. Eu sei, SEO tem a ver sim com ranqueamento e a forma como o mecanismo de busca vai organizar ali, vai apresentar o seu material. Mas ele tem muito mais a ver com a psicologia humana, com a forma como as pessoas buscam informação na internet, tá? E a experiência que essa pessoa vai ter é sim muito importante. E existem muitas formas de você escolher uma palavra-chave para o seu conteúdo. A técnica que eu uso é me perguntar como a minha persona vai pesquisar sobre o meu produto na internet. Porque se você sabe como o seu público pesquisa na internet, você sabe o conteúdo certinho que ele precisa. E o mais importante, você consegue criar um material que associe a solução com o seu produto. Isso, meu amigo, é a receita para você vender mais na internet. Tá em dúvida do que utilizar? Ó, siga essa dica aqui. Trabalhe com termos long tail. Pense em perguntas mais trabalhadas que o seu público provavelmente faria. Vamos supor que você venda suplementos para academia. Ao invés de colocar assim, whey protein, e criar um conteúdo em cima do whey protein, pense em um termo mais específico. Por exemplo, whey protein para tomar de manhã. Ou então, whey protein para quem quer emagrecer. Esses termos de pesquisa são mais longos, portanto tem menos concorrente. Mas é claro, você tem que analisar, porque termos mais longos têm menos busca. Termos mais curtos tendem a ter mais pesquisa. É sempre bom você balancear um pouquinho de longo, um pouquinho de curto. Fala sério, essa dica aqui vale o seu like. Isso aqui são 8 anos de experiência transmitidos diretamente para você. Ó, por favor, dá o joinha aqui embaixo. Beleza. Agora nós conseguimos estruturar uma estratégia para que o nosso público encontre o conteúdo. Mas como fazemos o conteúdo ficar legal? Porque eu falei lá no começo. Não adianta ter um conteúdo informativo se ele é chato. E aqui que entra a técnica de storytelling. Sendo bem direto, storytelling é transmitir informação usando historinhas. Você já se perguntou por que você vai ao cinema? Você vai ao cinema ver o que vai acontecer com os Vingadores. Você vai ao cinema entender o que o Homem-Aranha vai fazer em seguida. Esse é o poder do storytelling. Mesmo historinhas fictícias chamam muito a nossa atenção. Nós queremos ver o que está acontecendo. Isso porque a indústria de cinema sabe fazer essa técnica aqui que eu vou te mostrar agora muito bem. E a técnica secreta é... Suspense. Técnica PSP. Nossa, não ajudou nada, né? Calma lá que eu vou debulhar aqui para você. PSP significa problema, solução, problema. Vamos pensar no filme do Homem-Aranha. O Homem-Aranha está vivendo feliz. Ele está nesse patamar aqui de felicidade. De repente, o tio dele morre. Ele fica muito triste. No entanto, ele começa a se transformar no Homem-Aranha. E aí ele começa a ter muitas aventuras. E ele fica muito feliz. Mas aí, ele encontra a Mary Jane. E então, de repente, ela não pode ficar com ele. Aí fica muito triste.
Mas no decorrer da história, ele ganha um beijo da Mary Jane. E aí, pum, fica muito feliz. Isso causa o efeito W, que nada mais é do que, está bom, agora tá ruim, agora tá bom, agora tá ruim. Essa técnica deixa o espectador assim, cara, o que vai acontecer daqui a pouco? Eu preciso ver, eu preciso prestar atenção, porque eu quero saber o que vai acontecer com a Homem-Aranha. Gente, a Mary Jane não quer namorar com ele. Que terrível, o que vai acontecer agora? Nossa, agora tem o Duende Verde atacando ele. Entende? O PSP pode sim ser aplicado a qualquer coisa, inclusive aos produtos e serviços da sua empresa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo de como você pode usar o PSP pensando que sua empresa venda suplementos. Você vai ter algumas informações falando sobre dieta, sobre necessidade de proteína e sobre atividade física. Você pode contar uma história na seguinte seara. Uma dieta adequada tem X, Y, Z de nutrientes, tananã, tananã, mas você precisa atingir tal valor de proteína. E para você atingir tal valor de proteína, precisa disso, disso e daquilo. Porém, os alimentos que nós temos no dia a dia raramente conseguem suprir essa demanda de proteína do nosso corpo. E não adianta nada você dar um duro danado na academia se você não tem proteína para reconstruir o seu músculo. Mas calma, que existe uma solução. Esse produto aqui, ele vai complementar as suas necessidades de proteína e vai fazer com que os seus resultados sejam mais rápidos e mais visíveis. Viu como eu fui trabalhando aos poucos ali os elementos que nós tínhamos à mão? O importante é você gerar uma pequena historinha na cabeça do leitor. E como nós podemos casar bom SEO com uma boa storytelling? Uma das partes mais importantes para que dê certo é você fazer uma pesquisa muito boa de palavras-chave. Não tem muito segredo. Você precisa conhecer as palavras-chave para que você consiga esse primeiro contato do cliente, esse clique do cliente. Mas você tem que estudar o seu cliente, porque boas histórias estão entrelaçadas com o dia a dia do cliente. Elas têm que ser embasadas nos problemas reais que eles têm e tem que trazer soluções para esses problemas. O mais importante de tudo para você criar uma boa história, uma história que gera rapport, que é essa conexão com o seu público, é entender o motivo deles comprarem de você. Isso é uma coisa que a indústria de carros já entendeu há muito tempo. Por que as pessoas compram um SUV? Ah, porque ele é grande. Ah, porque ele é estiloso. Ah, porque ele é caro e elas querem aparecer. Muitas vezes, o motivo principal da compra de um SUV é uma viagem em família. Pode ser que o cara nunca viaje com a família dele, mas só dele ter, naquele momento de compra, o prazer que seria essa viagem, ajudou muito no seu processo decisório. Por isso que você tem que investigar a fundo o motivo real que os clientes compram de você. Pode ser que nem seja o produto, mas sim o potencial que aquele produto tem em gerar alguma transformação na vida do seu cliente. Se você souber o motivo deles comprarem de você, mais palavras-chave boas, mais criar uma narrativa que envolva o seu produto, é impossível o leitor não ler o seu conteúdo do começo ao fim. Quer ganhar ainda mais ponto com o seu público? Pega um case real e joga nesse meio todo. Se você gostou desse material, eu te convido a conhecer os serviços da Meu Redator. São mais de 10 milhões puro tráfego orgânico gerado para os nossos clientes. Vou deixar o link aqui na descrição.